E a dica cultural da semana é sobre um grupo de danças típicas alemãs de Santa Cruz do Sul. A minha dica cultural é que vocês venham prestigiar a exposição 30 anos do Grupo Polka, preservando a cultura através da dança. A exposição ela está localizada na Casa de Cultura, jornalista Francisco José Frantes, também conhecida como Antiga Estação Férrea. A exposição tem o horário de atendimento das 7h45 ao meio-dia e 45, da 1h30 às 5h30. Também horários aos sábados, às 9h às 14 horas. Essa exposição ela fica até o dia 30 de outubro e ela retrata um pouco a história do grupo. Ela conta através de fotos, através de trajes. Nós temos aqui todos os trajes que o grupo utilizou nesses 30 anos. Também muitas fotos, muitas histórias, muitas lembranças. E, nesses 30 anos o grupo contabilizou mais de 1.000 apresentações em todo o estado, fora inclusive do estado. Também tivemos mais de 200 integrantes que passaram pelo grupo. Para celebrar esses 30 anos, o grupo vai promover um jantar-baile no dia 18 de setembro, na sede do Clube Avenida. Então fica a minha dica para que vocês venham até o Centro de Cultura prestigiar a exposição dos 30 anos do Grupo Polka. Essa é a minha dica cultural. No final do mês de agosto, esteve na Unisc um dos maiores especialistas em jornalismo móvel do Brasil. Fernando Firmino da Silva palestrou para os alunos da comunicação sobre jornalismo e mobilidade e ministrou 2 oficinas na universidade. A repórter Emily Grings esteve com ele e nos traz mais informações. Fernando Firmino é jornalista e professor de jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba. Está fazendo doutorado em comunicação e cultura contemporânea voltada para a área de jornalismo móvel. E é esse o assunto da nossa entrevista de hoje. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Gostaria que o senhor começasse definindo o que é jornalismo móvel. O jornalismo móvel é um pouco a apropriação das tecnologias móveis, como celulares, notebooks e similares, né? Esse conjunto de tecnologias que emerge principalmente da década de 90, né, com toda essa digitalização das tecnologias e que se tornou uma estrutura adequada para o jornalismo. Só que, além dessas tecnologias móveis, você também tem as conexões sem fio, como o Wi-Fi e também o 3G, que é a tecnologia de terceira geração. Então, o jornalismo móvel ele se apropria disso para exatamente produzir em mobilidade. Ou seja, é um repórter que está em mobilidade com uma espécie de redação móvel para desenvolver seu trabalho diretamente do local de apuração, por exemplo. O senhor poderia exemplificar como é que funciona, como é que se faz o jornalismo móvel? O jornalismo móvel, né, talvez o nome já dê mais ou menos essa ideia, né, mas deixando de uma forma mais objetiva, na verdade, atualmente o repórter ele pode, por exemplo, sair com a sua matéria, né, a produção, sua pauta, e ele sai em campo e ele não precisa mais voltar para a redação, né? Ele tem hoje todas as condições técnicas, a estrutura que eu chamo de ambiente móvel de produção, para poder desenvolver seu trabalho sem voltar para a redação. Na minha pesquisa, por exemplo, eu acompanhei alguns repórteres, como do Extra, do Rio de Janeiro, em que os repórteres vão cobrir a Baixada Fluminense e fica praticamente todo dia, né, nesse local, né, na Baixada Fluminense ou em outra região, e atualizam os blogs, o site, produzem o material para o impresso diretamente do local, do acontecimento, né, utilizando para isso notebooks, celulares, se comunica com a redação com Skype. Então é mais ou menos isso que se chama jornalismo móvel. Então, esse tipo de jornalismo já é praticado nas redações hoje em dia? Sim, isto emergiu principalmente a partir da implantação no Brasil da tecnologia de terceira geração, que é exatamente a banda larga dos celulares. Então, a partir dessa estrutura foi possível, né, e também alguns aparelhos mais sofisticados, foi possível que o repórter não precisasse voltar para a redação. Então, algumas experiências começaram a surgir. Nós temos aqui, no caso, o Extra, temos o grupo RBS, o JC Online do Recife, a própria A Tarde de Salvador, o Jornal A Tarde. Então são várias experiências, desde grandes conglomerados de comunicação, quanto alguns mais regionais que começam a atuar dessa forma. Então a tendência é que o jornalista ele se torne multifuncional, que ele tenha muitas funções.
Isso não vai acabar tornando o trabalho com menos qualidade que se ele se dedicasse somente ao impresso, ou à TV, ou à internet? Isso aí é uma das implicações que a gente precisa estudar, né? Inclusive minha tese ela passa um pouco por essas questões, né, de rotinas produtivas, porque na verdade o que a gente verifica de uma forma muito clara é, além da rotina que ele já tinha, né, ou seja, das funções que ele exercia dentro do jornalismo, né, na sua atividade diária, ele também vai ter que se adaptar a essa questão de usar tecnologias móveis no seu dia a dia. E evidentemente, como você coloca, isso pode também ocasionar uma perda de qualidade desse material produzido, né? Ele pode levar também o repórter a um estresse, né? Então eu penso que essa questão de jornalismo móvel é sem volta, mas há uma necessidade de um ajuste por parte das empresas para que não haja um comprometimento da notícia, né? Para que essa produção em mobilidade ela seja acionada em situações em que esse jornalismo móvel, digamos assim, seja mais insubstituível, em que o imediatismo e a instantaneidade ela seja importante. E na minha pesquisa eu tenho verificado algumas situações em que ele é acionado em situações de emergência, tipo incêndios, algum conflito, mas também é usado no dia a dia do repórter, né? Então tem duas faces aí. Uma é quando a empresa usa de uma forma estratégica para realmente trazer a informação de forma imediata, e uma outra quando às vezes é usada para diminuir os custos operacionais da empresa. Então essa segunda situação, ela é que deve ser eliminada. Eu acho que o repórter pode trabalhar nessas situações, mas, por exemplo, tem que diminuir o número de pautas, né, de trabalho, certo? Para não acarretar um estresse, um acúmulo excessivo de funções. E como o modelo ainda está em desenvolvimento, é experimental, então não dá para a gente ainda ter uma certeza exata de qual é o caminho, certo? Mas que há um ajuste, tem que haver um ajuste necessário nesse modelo, né? Em relação à evolução da internet, hoje em dia, ela está cada vez mais alcançando caminhos, alcançando o lugar de outras mídias, né? Crescendo. E é uma tendência dela se tornar mais importante que a TV hoje em dia? Eu não diria assim se tornar mais importante, mas dentro dessa análise o que se percebe é que praticamente hoje é impossível praticar jornalismo sem ser um jornalismo que passe pelas redes. Isso independe de ser TV, rádio, jornal. Então há uma dependência muito forte hoje da internet, certo? E a internet em si, como um meio, ela já tem uma força muito grande, né? Agora, como nós estamos vivenciando um processo de convergência jornalística, essa convergência ela passa necessariamente, digamos assim, a integração dessas mídias do rádio e televisão, passa necessariamente pela internet. Certo? Então a internet ela é indispensável dentro desse processo. Ela ocupa um espaço muito grande, mas não necessariamente do ponto de vista de estar substituindo, né, uma outra mídia, mas ela estaria no centro desse processo de convergência. Mas eu entendo que cada uma dessas mídias tem um papel importante. A televisão tem um papel importante dentro desse processo, o rádio, o jornal impresso, e cada um tem que encontrar uma forma de trabalhar integrado sem se sobrepor, sem haver uma sobreposição em relação a outra, né? Então tá, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio com Gabriela Vaz. E esta edição do Unisque Notícias fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!